Primeiro parágrafo da Estética Transcendental. Começa assim: sejam quais forem o modo e os meios pelos quais um conhecimento se possa referir a objetos, é pela intuição que se relaciona imediatamente com esses, e ela é o fim para o qual tende como meio todo o pensamento. Esta intuição, porém, apenas se verifica na medida em que o objeto nos for dado, o que, por sua vez, só é possível, pelo menos para nós, homens, se o objeto afetar o espírito de certa maneira. A capacidade de receber representações, receptividade, graças à maneira como somos afetados pelos objetos, denomina-se sensibilidade. Por intermédio, pois, da sensibilidade, são-nos dados objetos, e só ela nos fornece intuições. Mas é o entendimento que pensa esses objetos, e é dele que provém os conceitos. Contudo, o pensamento tem sempre que referir-se, finalmente, a intuições, quer diretamente, quer por rodeios, mediante certos caracteres, e por conseguinte, no que respeita a nós, por via da sensibilidade, porque de outro modo nenhum objeto nos pode ser dado. Pois bem, a passagem é comprida, ela é cheia de definições, ela tem um bocado de coisa sendo pressuposta aqui, mas o que nós basicamente temos? Então, vamos por partes, como diria o Jack Stripador. Vamos ver os pedaços aqui. A primeira parte, a primeira frase: sejam quais forem o modo e os meios pelos quais um conhecimento se possa referir a objetos, é pela intuição que se relaciona imediatamente com estes, e ela, a intuição, é o fim para o qual tende como meio todo o pensamento. Pois bem, por conhecimento aqui, a gente pode entender uma representação com um valor cognitivo, como, por exemplo, um juízo, uma afirmação sobre alguma coisa. Vamos pegar o nosso exemplo. Eduardo está careca. Então, isso aqui seria o que estaria por conhecimento ali na frase. Eduardo está careca. Considera isso como um caso de conhecimento, a gente poder parafrasear a frase do Kant, do seguinte modo: sejam quais forem o modo e os meios que o juízo, Eduardo está careca, se possa referir a objetos, no caso Eduardo, é pela intuição que esse juízo se relaciona imediatamente com Eduardo. E esta intuição que é o fim para o qual tende todo o pensamento. O que seria a intuição que vocês têm do Eduardo? Nesse momento, essa intuição é um conjunto de inputs visuais e auditivos. Vocês estão me vendo e me ouvindo, pelo menos é assim que eu espero. Portanto, quando alguns de vocês afirmar aqui e agora em voz alta, Eduardo está careca, a forma como esse juízo capta ou captura o seu objeto é por intermédio desses inputs visuais e auditivos que vocês estariam recebendo agora, dos quais vocês dispõem. Se nós estivéssemos cara a cara, não aqui nesse vídeo, vocês poderiam incluir outras formas, como, por exemplo, vocês poderiam apertar minha mão e acrescentar dados sensoriais à representação Eduardo na identificação desse objeto. Vocês poderiam ter, então, não só acesso a informações visuais, auditivas, como, por exemplo, informações táteis, informações sinestésicas sobre esse objeto em particular. Vejamos agora o segundo parágrafo, como segue esse parágrafo, na verdade. Diz o Kant: esta intuição, porém, apenas se verifica na medida em que o objeto nos for dado, o que, por sua vez, só é possível, pelo menos para nós homens, se o objeto afetar o espírito de certa maneira. A capacidade de receber essas representações, graças à maneira como somos afetados pelos objetos, denomina-se sensibilidade. Agora, esse conjunto de informações sensoriais que vocês estão tendo nesse momento sobre o objeto Eduardo, ao me ouvir, ao me ver, apenas se verificam se esse objeto, a saber eu, Eduardo, for dado a vocês na sensibilidade. Suponha que vocês nunca tivessem ouvido falar de mim,
O que é o caso da maioria de vocês antes de começarem esse curso. Nesse caso, por mais que vocês pensassem no objeto Eduardo, tomado aqui como uma abreviação de Eduardo Vicentino de Medeiros, né, que até onde eu saiba designa um e somente um objeto no mundo, esse pensamento, né, não produziria esse conjunto particular de inputs sensoriais, esse conjunto de intuições, para usar a terminologia do Kant. Vocês não teriam de mim uma representação sensível. Se eu falar para vocês que eu tenho um babirusa no meu jardim, vocês muito provavelmente não conseguiriam ligar nenhuma intuição ao termo babirusa. Bem, para aqueles que não sabem o que é designado pelo termo babirusa, eis aí uma fotinho desse simpático animal da Indonésia. Voltando ao texto, né? A capacidade de receber representações, receptividade, graças à maneira como somos afetados pelo objeto, denomina-se sensibilidade. A sensibilidade, portanto, ela é passiva, né? Ela depende que o objeto seja dado a nós. Como, por exemplo, foi dada a vocês essa foto aí do babirusa. Né? Se eu dissesse, antes de mostrar a foto, e supondo que nenhum de vocês conhecesse previamente o que é um babirusa, como eu, não tinha a mínima ideia, eu fui procurar animais diferentes aí no Google para achar um que nem eu sabia o que bicho que era, né? E presumivelmente vocês também não, né? Então, se eu dissesse, antes de mostrar a foto, que babirusas são, por exemplo, parecidos com javalis, que eles têm presas que vão na direção da cabeça, que eles têm chifres, formações ósseas aqui que parecem de rinocerontes, etc., sobre os seus focinhos, vocês poderiam imaginar a aparência de babirusas, mesmo sem nunca terem visto um. Mas tão somente porque vocês já tinham, ou já tiveram intuições sobre rinocerontes, focinhos, javalis, chifres, etc. Antes de avançar no texto, eu quero retornar uma frase de impacto, que aparece lá no finalzinho dessa citação. Todo pensamento é um meio que tende para a intuição como seu fim. Ou seja, todo pensamento tem como fim um objeto que lhe deve ser dado na sensibilidade. Bom, aqui nós temos, em todas as letras, aparentemente, aquilo que parece ser um compromisso de fé empirista. Ou seja, a gente poderia encontrar uma frase como essa no Locke, no Hume, no Berkeley. Em uma primeira leitura, o que o Kant está dizendo aqui é que todo pensamento deve fazer referência a um dado da experiência sensível. Mas isso é apenas o resultado de uma primeira leitura. Na sequência, nós vamos ver qual que é o pulo do gato kantiano aqui, em relação ao empirismo clássico, que é uma distinção fundamental entre matéria e forma da sensibilidade, que nós já vamos ver em seguida. Vejamos como segue o texto. Diz o Kant, o efeito de um objeto sobre a capacidade representativa, na medida em que por ele somos afetados, é a sensação. A intuição que se relaciona com o objeto por meio de sensação chama-se empírica. O objeto indeterminado de uma intuição empírica chama-se fenômeno. Dou o nome de matéria ao que no fenômeno corresponde a sensação, ao que, porém, possibilita que o diverso do fenômeno possa ser ordenado segundo determinadas relações, eu dou o nome de forma do fenômeno. Uma vez que aquilo no qual as sensações unicamente se podem ordenar e adquirir determinada forma não pode, por sua vez, ser sensação, segue-se que se a matéria de todos os fenômenos nos é dada somente a posteriori, a sua forma deve encontrar-se a priori no espírito, pronta a aplicar-se a ela e, portanto, tem que poder ser considerada independentemente de qualquer sensação. Pois bem, aqui está o
primeiro o pulo do gato kantiano, né? O pulo do gato em relação, em comparação ao modo como a filosofia empirista, por exemplo, do Hume, via esse problema. Né? O que nós temos aqui nessa passagem que eu acabei de ler, em primeiro lugar, é uma cascata, né? Uma sequência de definições. Né? Kant define o que é sensação, define o que é intuição empírica, define o que é fenômeno, define o que é matéria do fenômeno e forma do fenômeno. Essas duas últimas, especialmente, são interessantes para nós aqui. Depois de assimilada essa terminologia, né, que na verdade é algo que se consegue só lendo e relendo essas passagens e a estética transcendental como um todo, até que a gente possa incorporar esse vocabulário técnico do Kant, na verdade, a gente tem que se dar conta aqui que isso aqui é um vocabulário técnico filosófico que o Kant está aplicando. Se a gente pensar, por exemplo, o modo como em português a gente compreende a expressão intuição, né, não tem absolutamente nada a ver com o uso técnico que o Kant está fazendo aqui na estética transcendental. Né? Matéria do fenômeno, forma do fenômeno, a própria ideia de fenômeno. Né? Quando a gente pensa em fenômeno, a gente pensa lá no Ronaldinho. Né? O fenômeno aqui, na verdade, é o conteúdo de uma experiência sensível. Né? Aquilo que nos é dado na sensação. Só que aquilo que nos é dado na sensação, por exemplo, vocês estão tendo, assim como eu, a sensação dessa parede amarela aqui. Tá? A sensação visual dessa parede amarela. Eu estou tendo, inclusive, a sensação agora tátil e também auditiva dessa parede aqui. Pois bem, segundo Kant, essa experiência que eu estou tendo aqui, até mesmo essa experiência tátil, e no caso a experiência visual de vocês, ela tem uma matéria, mas ela tem uma forma. A forma de ordenar uma representação. Tá? O múltiplo sensorial, por exemplo, aqui eu estou tendo várias sensações simultâneas e sequenciais, por exemplo, da rugosidade dessa parede. Para o Kant, existe uma forma que organiza essa diversidade. Né? No caso aqui, quando eu falo em sequências de intuições, por exemplo, o tempo. Né? Quando eu falo em a organização de uma experiência visual, por exemplo, né? Eu tenho o espaço. Quando eu falo, por exemplo, na organização da experiência que vocês estão tendo ao me ouvir aqui, vocês têm, de novo, né, uma operação estrutural do tempo aqui, organizando, por exemplo, o que vem antes, o que vem depois, uma sequência ordenada temporalmente de inputs auditivos, por exemplo. Né? Então a gente tem que se dar conta que aqui é um vocabulário técnico, a gente tem que prestar atenção a essas definições aqui. O Kant, ele obviamente coloca várias definições aqui, o que torna o texto pesado, denso, na verdade. Na leitura do Kant é sempre aquela leitura que a gente tem que fazer com bastante cuidado, exatamente porque se trata de um vocabulário técnico, se trata de um autor que, vamos dizer assim, às vezes, como aqui, joga os borbotões, assim, definições, sem dar muito exemplo, né, colocando as coisas, né, de um modo um tanto quanto, vamos dizer assim, pouco didático, a gente poderia dizer. Né? Agora, depois de feito isso, né, esse exercício de se adaptar a esse vocabulário, né, a pergunta que não quer calar é a seguinte, né, quais são essas formas do fenômeno, né, que devem se encontrar a priori no espírito que ordenam o múltiplo da sensação? Pois bem, essas formas não são outras do que o espaço e o tempo. Okay? E agora a gente pode voltar ao ponto anterior, né, de que todo pensamento tem por fim uma intuição, de que todo pensamento tem por fim um dado da sensibilidade. Né? E a pergunta agora, né, que a gente possa fazer é a seguinte: bom, considere agora quando Euclides afirma lá que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 2 ângulos retos. Bom, qual objeto esse pensamento refere? É um triângulo qualquer? Né? Esse triângulo aqui? Né? Qual objeto que deve ser dado à nossa intuição, né, nesse pensamento? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 2 ângulos retos. Veja, aqui se trata de qualquer triângulo. Não é um triângulo particular que eu venho a desenhar aqui. Tá? De novo, quando a gente afirma 2 mais 2 é igual a 4, qual é o objeto dessa representação?
Né? Qual é o objeto que esse pensamento refere? Qual é o objeto que deve ser dado à nossa intuição? 2 bananas? Somado a 2 bananas? Não. Aqui, né, esse pensamento, 2 mais 2 é igual a 4, se aplica não a objetos pares aí pelo mundo, mas sim ao número 2, ao número 4, ao sinal de igualdade e à operação de adição. Ou seja, né, esses objetos que esses pensamentos referem, como por exemplo na matemática, né, a gente pode estender isso também para as leis da física, né, eles têm um outro tipo de organização. Né? Quando a gente tem juízos dessa ordem, o que está em jogo aqui não é a matéria propriamente da sensação, né? E sim a sua forma. A resposta do Kant aqui é a seguinte: os juízos da geometria, como, por exemplo, toda a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 2 retos, né? E os juízos da aritmética, como, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, e os pensamentos que são capturados por esses juízos, eles não dependem, com a sua verdade e falsidade, de características da matéria dos fenômenos, e sim da sua forma. Ou seja, a analítica, a estética transcendental, seria a investigação dessas propriedades formais do espaço e do tempo. Por exemplo, o modo como o conceito de sucessão, que é um conceito temporal, né, de algo antes e depois, organiza a nossa experiência dos eventos. Organiza, por exemplo, a nossa experiência ao ouvir uma sinfonia. E, por outro lado, a gente pode pegar o exemplo dos conceitos, sei lá, de em cima e embaixo. Como que os conceitos de em cima e embaixo organizam a nossa experiência visual, a nossa experiência do espaço, dos objetos aqui, né, no nosso mundo? Pois bem, a estética transcendental trata disso. Trata de como que as propriedades formais do espaço e do tempo estão envolvidos na identificação de objetos particulares, na reidentificação de objetos particulares, por intermédio desse mecanismo da intuição. E, subsidiariamente, você tem aí uma fundamentação, de um lado, da aritmética e de outro, da geometria. Eu espero que tenha ficado claro. No próximo módulo, a gente vai passar agora da estética para a lógica transcendental, retomando alguns aspectos do que foram ditos até aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.